vamos ler João 9, a partir do verso 1, e vamos ler 12 versos. Eu estava nessa semana pensando no que iria falar aqui com vocês, e daí estava vendo essa passagem aqui, e essa passagem tem tanta coisa especial, que nós poderíamos dizer que João 9 é quase que um resumo do Evangelho. Então nós vamos aqui em alguns minutos meditarmos nesse importante capítulo aqui de João 9. E até dizendo o seguinte, que a Bíblia tem 4 evangelhos, que parece que são redundantes, né? 4 evangelistas escreveram a mesma história. O Mateus, que escreveu, o Lucas, o Marcos e o João. Tá certo? O Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João escreveu para a igreja. Então, cada um dando aqui um enfoque de quem é Jesus. Quando Mateus escreve o Evangelho, escrevendo para os judeus, judeu quer saber de quem que o sujeito é filho, qual a genealogia dele. Então você começa o livro de Mateus escrevendo sobre, e fulano gerou cicrano, que gerou Jesus. Marcos, que escreve para os romanos, que é quem está no poder, mostra Jesus como servo. Lucas, que é médico, escreve para os gregos, mostrando Jesus como filho do homem. E João escreve para nós, a igreja. Então vamos ler isso. Vamos ler aqui? Ou vamos ler aqui na Bíblia? Dá para ler ali? Cadê dá para ler ali? Que daí a gente lê junto lá. Põe lá. Isso. 1, 2, 3. Isso. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém. Vamos aqui então meditarmos aqui nesse texto bíblico. E João começa dizendo aqui que ao passar, Jesus viu um cego. E aí eu fico aqui pensando logo nessa primeira palavra aqui do verso, que não somos nós que achamos Deus, é Deus quem nos acha. É Ele que nos achou. Dá a impressão que a gente vem para a igreja para achar Jesus, para achar Deus. Mas é Ele que estava passando e Ele que viu o cego. E eu gosto de pensar
em Deus, e Deus tem muitas formas de ter se manifestado ao longo da história do homem, mas uma das formas que Deus se manifestou foi através de Jesus. Jesus encarnado. Como que a gente entende Deus? Como que a gente conhece Deus? Olhando para Jesus. Jesus é a encarnação do próprio Deus. E aqui nessa passagem, Jesus vai passando e ele vê um cego de nascença. E a Bíblia diz que o cego, além de ser cego, ele não ficou cego, ele já nasceu cego. A esperança desse cego aqui era zero. Porque qual a expectativa da medicina naquele tempo? Zero. Nem a leitura em braille, que foi agora quase em 1800 e pouco, com o próprio Braille que inventou a leitura, não tinha. Então qual que é a expectativa dele? Ser analfabeto, não ver nada, não ler nada, não conhecer nada, expectativa zero. Daí Jesus passa. E quando Jesus passa com os discípulos dele já perguntam: mestre, quem foi que pecou para esse rapaz nascer cego? Isso é maldição hereditária? E daí Jesus olha para os discípulos e fala: não foi nem o pai dele, nem a mãe dele que pecou. Mas ele está cego porque o poder de Deus vai se manifestar na vida dele. Irmãos, e na medida que vai caminhando aqui, nós podemos aqui ficar aprendendo N lições com referência a isso. E ao longo da nossa vida, nós podemos, assim como aqueles discípulos, ficar fazendo muitas perguntas, e não há problema em fazer perguntas. E parece que Deus também não se ofende a gente fazer perguntas. E Jesus simplesmente deu uma resposta aqui, e Ele sempre vai dar resposta para nós, independentemente de a gente entendê-las ou não. E muitas vezes a gente fica querendo sistematizar as coisas, para querer entender os mistérios da vida. E aí, inclusive, há uma teologia nova dizendo sobre a maldição hereditária. Então você é assim, porque seu pai foi assim, seu avô foi assim, seu bisavô foi assim, então você está ruim, vai ser assim também. Não tem como se livrar disso. E daí Jesus vem para quebrar isso. Fala: não, peraí, parou isso. Toda a maldição foi cravada na cruz do Calvário. E nós não precisamos mais sofrer maldição alguma hereditária. Mas Jesus vai continuando aqui, e Jesus chama o cego, e o cego não está vendo quem é que está ali. E Jesus faz uma coisa que aparentemente, quando eu falei isso algum tempo atrás, para um rapaz que achava que na igreja tinha muita loucura, eu falei: você já leu essa passagem aqui que Jesus cuspiu no chão? E ele ficou assim: mas Jesus fez isso? Falou: fez, está na Bíblia. Cuspiu no chão, fez um lodinho, tocou no olho do cego, falou: nossa, que nojeira. Falou: mas vamos ver o resultado do negócio aí, né? E parece que Jesus fez isso outras vezes também, que cuspiu aqui na boca do sujeito que era mudo. Já se a moda pega? Mas se funcionar, né? E Jesus pega aquele lodinho, aquela laminha, põe no olho do cego e fala: vai se lavar lá no tanque lá. E o cego vai se lavar. Se lava e Jesus vai embora. Jesus não fica dando microfone para o ceguinho: conta a bênção. Não, Jesus foi embora. A ponto de que o ceguinho não viu quem o curou. O ceguinho voltou vendo, alegrão demais, procurando. Falou: mas cadê o homem que me curou? Falou: não está mais aqui não. E aí todo mundo, os vizinhos todos, falou: mas esse não é o ceguinho, o mendigo? Porque não sabe fazer nada, não sabe ler, não sabe escrever. Além de tudo, é cego, faz o quê? Mendigo. Esse não é o mendigo? Falou: não, mas o mendigo era cego, esse aí não é cego. Não, foi. Não é. E daí os crentes, eita irmão, os crentes, os teólogos, os que faz curso.
Tenho medo do curso, irmão. Porque os cursos é bom, mas deixa a gente muito perguntador. Ainda bem que o curso aqui é bom, é 9 semanas, né? Nesses 9 módulos é bom. Depois de 9 módulos que é perigoso. Até 9 é bom. A pastorzada se reuniram. E chamaram o ceguinho numa audiência, reunião de ministério. Fala, tu é cego? Eu era cego. Tu tem certeza? Falou, claro que tenho, me conheço, eu era cego. Ceguinho de tudo, não via nada. Quem te curou? Não sei. Eu era cego aí. Não vi. Mas quem te curou é um pecador. Falou, por quê? Porque era sábado. E no sábado não pode curar ninguém. Nós somos judeus. E no sábado ninguém faz nada. Temos que guardar o sábado. E um sujeito que não guarda sábado é um pecador. Daí o ceguinho falou, mas se ele é pecador, não sei, mas ele é um pecador bom, porque ele me curou. Daí dispensaram o ceguinho e mandaram chamar o pai do ceguinho e a mãe do ceguinho para a reunião de ministério. E chamaram e falou, aquele moço nasceu cego? Nasceu. Mas como que ele está vendo? Eles ficaram olhando com medo de ser expulso da igreja. Falou, ele tem idade, pergunta para ele aí. Ele já é grande. Pergunta para ele, vê como é que ele foi. Daí mandaram chamar o ceguinho de novo. Aí o ceguinho voltou. Falou, você é você mesmo? Falou, sou mesmo, sou eu. Quem foi que te curou? Falou, não vi. Mas o que você acha dele? Falei, eu acho que ele é profeta. E o ceguinho falou, e eu estou achando que vocês estão querendo seguir ele também. Daí expulsaram o ceguinho da igreja. E criou aquele celeuma terrível. Até que o ceguinho respondeu uma resposta aqui que eu gosto muito. Que está no verso 24 e 25. Que diz assim, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E o ceguinho respondeu, não sei se é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Meus irmãos e minhas irmãs, e aí eu vejo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Jesus nos achou. E não importa onde é que a gente esteja. E não importa se vão entender ou não que Jesus abriu os nossos olhos. O que importa é que a gente era cego e não somos mais. E diz o hino da harpa cristã, era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Eu era, não sou mais. E eu fico só nessa palavra aqui. Quem eu era, não sou mais. Eu era um pecador, era, mas Jesus me achou. Eu acreditava que eu tinha que acender vela para a alma não ficar penando. Eu acreditava nisso, mas eu encontrei com Jesus. Eu acreditava em horóscopo e não saía de casa sem ler horóscopo, mas eu encontrei com Jesus e Ele abriu os meus olhos. Eu acreditava como chama aquele negócio lá que quando vai morrendo várias vezes, nascendo de novo? Na reencarnação. Eu acreditava que ia nascendo, melhorando. Eu falei, eu devia ser muito ruim, né? Porque não vai melhorando nunca, irmão. Tem uns cabras aqui. Eu acreditava nesse negócio, mas encontrei com Jesus e agora não vê. Agora eu estou vendo, não acredito nisso mais. Eu acreditava que em assombração, tinha medo de assombração. Tinha medo de escuro. Tinha medo de tudo. Mas me encontrei com Jesus. E agora não tenho medo mais.
tinha medo da tribulação, tinha medo de ir para o inferno, mas agora me encontrei com Jesus. E porque eu me encontrei com Jesus, não sou mais assim. Qual a explicação que você tem? Nenhuma. Ele me encontrou, me chamou, mas aí a gente fica inventando as nossas bobagens. Porque Jesus curou vários cegos. O Bartimeu, que estava lá, que era mendigo também, falou, o Bartimeu que começou a gritar. Alguém falou, tá passando ele aí. O Bartimeu falou, tá passando quem? Jesus. Quem? O Jesus? Aquele que cura? Aquele que estende os dedos, cura todo mundo, os 10 leprosos? É, aquele que anda sobre as águas? É Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou uma gritaria. E a pastorzada de novo falou, o ceguinho, não irrita. É Jesus que está passando, você está irritando. Jesus para, chama o ceguinho. E Jesus faz uma pergunta para o ceguinho que parece brincadeira. Parece que Jesus está com brincadeira. Falou, o que você quer, ceguinho? Quer um banquinho novo? Está duro esse banquinho seu? Quer uma capa nova? Tu quer uma esmola? Tu quer o quê? Jesus, eu quero é ver. Jesus falou, então veio, a tua fé te salvou. E o ceguinho ficou vendo. Jesus não fez nada, não tocou nele, não fez oração, não fez nada. O ceguinho já saiu doido com a cadeirinha dele, louvando a Deus e gritando, esse é Jesus, o filho de Davi. O outro cego, Jesus se encontra com outro cego e cura o cego e coloca o dedo no olho dele. Está vendo? Estou vendo não, Jesus. Você tem certeza que você não está vendo? Estou vendo nada. De novo. E agora? Aí eu estou vendo o homem que nem árvore. Eles estão assim embaçados. Está embaçado ainda. Está faltando uns 2 graus ainda aqui para eu ver direito. Jesus de novo. Colocou o dedo no olho do homem de novo. E falou agora. Agora estou vendo. Agora imagine os 3 ceguinhos conversando. Que igreja você é? É só da igreja do toque. Se não tocar, não é Jesus. Tem a igreja dos lamistas. Os lamistas da laminha. Qual a sua igreja? Da laminha. Se não tiver laminha, não é Jesus. E o outro? Jesus que fala. Se falar, não tem nem que tocar e nem que fazer laminha. É só falar. Daí inventaram 3 igrejas. A igreja do toque, a igreja do não toque, a igreja da laminha. Daí inventaram os lamistas e não lamistas. E fica nessa confusão danada. E Jesus continua o mesmo. É o mesmo Jesus. E ele é criativo para fazer do jeito que ele quiser. Ele faz com você de um jeito, com o outro de outro jeito, com o outro de outro jeito, comigo de um jeito, mas ele continua sendo o mesmo. Eu era, mas não sou mais. Eu não tinha alegria, eu era triste, mas Jesus entrou no meu coração. E agora? Agora só alegria. Por quê? Porque eu encontrei com Jesus, ele abriu minha visão. E como que ele fez? Cada um de uma forma. Mas e o pecado do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do meu bisavô? Ele pagou tudo já. Está tudo pago. A Bíblia diz lá no livro de... sei lá onde, lá no livro de Romanos. Vocês que vão fazer teologia, vocês vão aprender onde? Que ele cravou na cruz do Calvário toda a maldição do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha bisavó, toda a macumba que fizeram contra mim. Eu fui esse dia num culto, eu gostei tanto do culto. Imagina um culto barulhento, mano. Misericórdia, que culto barulhento. E tinha um irmão que cantava e ele rodava. Mas rodava. Eu falei, meu Deus, se eu rodar um pouquinho assim, eu caio. Quem tem labirintite, só de ver o irmão rodar, já caía. Mas o irmão cantou uma música que eu gostei tanto. Ele cantou uma música, um bocado de música. Mas um trechinho da música eu gostei. Falei, isso acontece comigo também. E a música dizia, botaram o meu nome na boca do sapo, mas o sapo morreu. Falei, já era. Por quê? Porque eu encontrei com Jesus. Pode colocar meu nome na boca do sapo, da rã, na encruzilhada. Comigo não pega, porque eu tive um encontro com Jesus. Mesmo eu não sabendo explicar. Esse é o mistério da graça de Deus. Jesus achou nós.
Jesus olhou nós, achou nós, e encontrou a gente. E a gente tem que ter esse coração generoso, de que quando a gente encontrar com outro ser que não é tão parecido com a gente, e eu já encontrei um aqui com cabelo vermelho hoje, umas tranças, bacana, estranho, mas bacana, bonito. Ah, tá lá, irmão. Eu morro de inveja, porque eu não tenho nada, irmão. Não tem nem como prender aqueles negócios, imagina. Jesus faz cada um de um jeito, e está tudo certo. A gente tem que ter o coração generoso, e de achar, e de saber que Deus vai salvar cada um de um jeito. E qual o problema? Nenhum. Agora o duro é aqueles caras que falam, não, bota um véuzinho e falam, não, é só nós. Os caras fazem umas continhas, tem 144 mil que vai, e eu estou dentro e você está fora. O que é isso, irmão? Põe eu dentro dessa conta aí. Deus diz, não, porque agora é só quem fala. Eu não posso falar muito, senão os caras entendem de onde a gente está falando. Os caras inventam símbolos, que é só quem está dentro daquele símbolo é que vai. Irmão, Jesus veio salvar nós tudo. Cada um ele vai salvar de um jeito. Cada um ele vai salvar de um jeito. Fala, mas pastor, então por que nós estamos aqui nessa igreja? Porque a gente gosta daqui, a gente gosta do Manoel, é por isso. A gente gosta da música aqui, a música é boa aqui. Meus amigos estão aqui. Minha família está aqui. Então vem aqui. Qual que é a igreja boa? Onde estão meus amigos, minha família? Por isso que eu venho aqui. Mas na outra ali do lado, Jesus vai salvar aquela turma tudo também. Deixa Jesus salvar. E nós vamos ficar aqui. Aqui, porque a música aqui é boa. A conversa aqui é boa. A gente faz um churrascão de vez em quando aqui. A gente faz uns negócios bacanas aqui entre nós. A gente se gosta aqui de nós. Pronto. E os outros? Deixa Jesus salvar os outros, irmão. Não é problema seu. O que Jesus vai fazer com os outros? Até porque o céu não é seu. Você sabia disso, não? Diga para o seu vizinho, irmão, o céu não é seu, não, hein? Eu era cego e não sou mais. Olha que maravilha. Tá bom demais. E você também, bora junto aí. Se der para a gente andar junto, vai ser bom. E se não der, tudo bom, a gente vai se encontrar no céu do mesmo jeito. Jesus está salvando é todo mundo. E claro que na medida que Jesus vai salvando, Manu, é mais complicado, porque quem vai entrando não dá tempo de discipular todo mundo. Os cabras vão entrando aqui, e eles eram macumbeiros, e eles continuam fazendo as macumbinhas ainda. Lá no centro de macumba, de onde eles eram, vocês não, que vocês faz tempo que está aqui, mas vocês já fizeram macumbinha também. Pensa que eu não conheço vocês? Encontrei um crente esse dia, pastor, orando, eu estava orando do lado dele, ele falou, Jesus, mata aquela pessoa, Jesus. Eu falei, isso é macumba. Isso é oração de pastor, oração de macumbeiro, pastor macumbeiro, orando para Jesus matar os outros. Ele não aprendeu ainda que Jesus veio para salvar e para dar vida com abundância. Falar, Jesus, tu me abençoa, mas aqui, o carro daquele irmão podia bem dar uma virada, né, Jesus? Vai, irmão, isso é coisa de macumbeiro. Coisa de gente ruim. Então, as pessoas vão entrando na igreja, vão vindo para cá, e a vida inteira, durante 35 anos, a pessoa serviu a Maria. E tem lá a Mariazinha, o santinho é bonitinho. Está lá com o mantozinho azul. É azul, sei que é azul, eu já vi o manto. Azul. Já vem para a igreja. E aqui na igreja não tem manto mais. E como é que faz para desfazer do manto? Demora, irmão. Demora até entender que Jesus cura com laminha, cura sem laminha, cura só dizendo e tal, e não precisa de acender vela, nem precisa andar de joelho, e nem precisa ler horóscopo, e nem a Bíblia precisa ficar aberta no Salmo 91, porque isso é macumbinha também.
Tem na casa dos crentes, está aberto no Salmo 98, está amarela. Amarela, tudo bom, irmão, tudo certo, você vai aprender, fica frio. Você vai para o céu com nós também. Aí daí você faz uns negocinhos atrapalhados e os outros não podem fazer. E daí você aprendeu e eu aprendi também. Que chinelo, temos esse negócio de chinelo. Não pode ficar emborcado. Eu nasci crente, Chico. Eu nasci crente, mas lá na vila, lá em casa, lá no Cipava, na favela lá, dizia o seguinte: se o chinelo tiver emborcado, a mãe morre. Eu nunca acreditei num negócio desse porque era crente. Mas se o meu chinelo estava desvirado, eu desvirava. Ô, desvira, irmão. Vai ficar com brincadeira? É sua mãe, ô. Desemborca, dá um chutinho assim. Sou crente, desemborca em nome de Jesus, tá tudo certo. Vamos embora. E a gente vai aprendendo, na medida que a gente vai entrando aqui na graça de Deus, a gente vai vendo que essas coisas não têm mais valor, tá tudo certo. Mas e quem vai entrando? Você não vai ter misericórdia de quem está chegando? Não, tenha misericórdia dele. Ele vai ficando perto de nós aqui, daqui a pouco ele vai perdendo esses maus costumes também, e está tudo certo. Daqui a pouco ele já está levantando a mão também, dando glória a Deus. Ah, pastor, não levanta a mão. Calma, fica perto de nós que você levanta. Daqui a pouco. É assim, levanta a mão para quê? Não, para quê? Pode dizer, Jesus, estamos aqui, Jesus. Se quiser me puxar, puxa. Eu era cego, mas me encontrei com Jesus e não sou mais. Isso é o grande mistério da salvação, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus, que nos achou, nos comprou, nos remiu, pagou o preço por nós. E cabe a nós agora, no dia a dia, e dizendo para os outros: olha, você conhece Jesus? Nem vi. Não vi. Você sabe quem é ele? Não sei quem é não. Eu era cego aí. Depois, quando expulsaram o ceguinho, ele se encontrou com Jesus. Falei: é o Senhor que é Jesus? Sou eu. Ah, foi o Senhor que me curou. E a Bíblia diz que ele adorou a Jesus. E ele saiu para aí dizendo: ah, eu conheço Jesus, conheço o Salvador. Eu era cego, mas não sou mais. Encontrei o Messias. Encontrei com o Messias. E todo mundo. A Marli foi dar uma palestra hoje, e ela estava compartilhando comigo a palestra dela lá. Todo mundo dentro da igreja esperando Jesus, e Jesus com um jumentinho passando lá fora. Os fariseus, os crentes lá dentro da igreja, dentro da sinagoga esperando Jesus, e Jesus entrando com um jumentinho, eles esperando o Messias, e o Messias lá fora. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente veja Jesus. E a gente vê Jesus quando o Manu já falou hoje aqui, e esse não é o evangelho social, esse é o evangelho, porque só existe um evangelho. E quando eu estendo a mão para o meu irmão, é como se eu estivesse estendendo para Jesus. Quando eu ajudo um irmão, quando a gente toca aqui e alegra o coração dos demais, é como se a gente estivesse tocando para Jesus. Quando a gente serve com as nossas ofertas, quando a gente serve com os nossos dons, a irmã que foi lá cuidar das crianças. E eu vou dizer, dá para dizer um negócio forte aqui. Para as professoras de crianças, professores são bem pouquinhos homens, e para as mães. Mães, presta atenção, nós somos assim por causa dos 6. Como é que é? Nós somos assim? Vocês que fizeram nós assim, vocês que ensinaram nós aí. Olha a responsabilidade de pegar meia dúzia de criança lá atrás. Depende do que você falar para ela, olha o que vira. Vira eu. Ou vira Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar não teve professora. Nasceu de uma casa. Caiu. Não teve professora. Quem foi que ensinou Márcio Beiramar? Olha a responsabilidade que nós temos quando nós vamos diante
de um filho, 2 filhos, 5 alunos na escola dominical. A gente fala, 5 alunos é muito pouco. Muito pouco, cuidado, você está cuidando de repente do próximo prefeito da cidade, ou do próximo Fernandinho Beiramar. O que você está fazendo com a responsabilidade que Deus te deu? Ou você pode dizer, não, eu encontrei com Jesus, eu era cego, não sou mais, e eu vou ensinar o evangelho todo, que é o evangelho da graça, e não importa quem você é, foi Jesus que veio encontrar nós, foi Ele que nos achou, e colocou dentro de nós a salvação. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, e nós vamos orar. Querido Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui reunidos no Teu nome, e é a Tua palavra, é Tu mesmo quem nos disseste, que onde estivesse 2 ou 3, Tu estarias no nosso meio, assim como Tu viste aquele cego de nascença, sem esperança alguma, lá no caminho mendigando, Tu também nos achaste, colocasse dentro de nós um novo cântico, Tu colocaste dentro de nós um novo coração, e a salvação chegou até nós, e nós adoramos o Teu nome por isso, nós bendizemos porque Tu abriste os nossos olhos, para que pudéssemos ver, tantas fantasias que o mundo e o sistema vai inventando, para distorcer a visão do eterno, mas a Tua palavra dia a dia, domingo a domingo, semana a semana, vai nos sendo revelada, e nós vamos entendendo o Teu mistério de amor e de salvação, para com cada um de nós e para com a nossa família. Pai, nós queremos reconhecer nessa noite, que Tu enviaste Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por nós, e o mesmo que Tu fizeste por mim, fizeste para os demais também, e por isso nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, e essa salvação que chegou até mim, pode chegar até os demais também, pode chegar às demais famílias também. Pai querido, eu era cego, mas não sou mais, eu era doente, não sou mais, eu era escravizado pelo pecado, mas não sou mais, eu era escravizado pelos vícios, mas não sou mais, eu era escravizado pela idolatria, mas não sou mais, eu era escravizado por tantas coisas, mas o Filho veio me libertar, e a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nessa noite nós Te adoramos, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.